Bom, gente, a paz do Senhor. A gente gostaria de saudar os professores, as professoras. Para nós é uma honra estar aqui neste podcast que foi pensado para abençoar e dar subsídio e trazer informações pedagógicas, curiosidades e mais informações interessantes para uma boa preparação de aula. Esta é a lição de número 2 do segundo ciclo da lição de discipulado, que tem por título Conhecendo a Bíblia. E nós estamos aqui em 3, e eu já vou me apresentar. Eu sou o diácono Raniel Oliveira, sirvo ao Senhor desde criança, fui criado no Evangelho, trabalho com a Escola Bíblica Dominical há bastante tempo e é um prazer estar aqui com os meus dois companheiros, presbítero Otoniel e a minha irmã Miriam, e eu peço que eles se apresentem agora. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Miriam Santana, sou professora da Escola Bíblica Dominical há bastante tempo, na classe de adultos, sou pedagoga e atualmente estou atuando como coordenadora pedagógica na área 6. E estou aqui com vocês com muita alegria para colaborar com a obra do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Otoniel Félix de Lima, sou presbítero da igreja. Já há algum tempo também nós lecionamos na Escola Bíblica Dominical. Já fui também superintendente de congregação, professor de algumas classes, e estamos aqui também para contribuir para o reino de Deus e fazer com que o reino cresça através justamente da nossa contribuição. Estamos aqui para o auxílio que for necessário e agradecendo também pela oportunidade. Amém. A gente tem em comum o amor pela palavra de Deus, pela obra e pela Escola Bíblica Dominical. Como professores de Escola Bíblica Dominical, é óbvio que nem necessariamente a gente tem formação na área de ensino, e isso para você, professor, para você, professora, é para que você saiba que quando Deus escolhe alguém, ele capacita, e esse trabalho ele se propõe a capacitar, auxiliar você, professor, você, professora. Então, nós temos aqui a lição de número 2 deste ciclo. Como vocês bem sabem, nós temos 2 grupos de professores, nós somos o segundo grupo e vamos juntos, nesse trimestre, trazendo conhecimento, trazendo curiosidades, informações e também auxílios pedagógicos, né? A nossa lição, ela se inicia com uma leitura do texto bíblico base no Salmo 119. Como a gente já disse aqui, nosso propósito não é ministrar aula. Nosso propósito é auxiliar você a preparar uma boa aula. Então, o Salmo 119, versículos 33 a 40, são os versículos que compõem a leitura do texto bíblico base. E aí, como uma primeira curiosidade, informação interessante, o Salmo 119 é formado por uma palavrinha chamada acróstico. Ele é composto pelas 22 letras do alfabeto hebraico, onde, na poesia original, né, porque a gente lê no português, a gente não tem essa percepção, mas no idioma hebraico original, cada primeira letra do versículo inicia com aquela letra hebraica, né? Então, os 8 primeiros versículos seria a letra A, e assim por diante. Então, isso é apenas uma curiosidade, porque o Salmo 119, na verdade, é uma carta de amor à palavra de Deus, né? É uma declaração de amor à palavra de Deus. Então, por essa razão, com certeza, o comentarista escolheu para falar sobre o quê? A Bíblia Sagrada. Essa lição fala toda ela sobre a Bíblia Sagrada. E como uma meditação, né, Oséias 6:3, é importante a gente saber que nunca vamos chegar, né, meu irmão Otoniel, minha irmã Miriam, nunca vamos chegar ao conhecimento pleno, total da palavra de Deus, né? É um aprofundamento, a gente vai conhecendo, se aprofundando, é assim? Isso. É interessante
professor Raniel. E quando nós tratamos a lição de hoje, ela traz 3 divisões importantes. A própria lição traz três divisões importantes para que o professor que for ministrar o aluno na escola dominical entenda e traga esses pormenores, uma vez que a lição em si ela vai abranger esse corpo no contexto. Ela é resumida, é assim, professor, é resumida, mas ela traz informações bastante importantes. Por exemplo, no tópico de número 1, nós temos ali a indicação de como a Bíblia teve origem. Seria a origem da Bíblia. Como se deu essa formação. E é importante frisar como ela foi realmente, de fato, criada. Porque a Bíblia, por ser um livro, como palavra de Deus, entendemos assim, ela não foi escrita em um período de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5 dias, não, em hipótese nenhuma. Ela tem todo um período onde houve a sua inscrição. Os discípulos no Novo Testamento, os profetas, reis, sacerdotes no Antigo Testamento. Então, observando isso, nós vamos, em primeiro, entender por que temos o nome de Bíblia. Vamos aprender aqui, professor Niel, por que a Bíblia, como ela se chegou até nós nos dias atuais, vamos também aprender. As divergências que há entre as chamadas Bíblia hebraica, por que é divergente? Bíblia católica, Bíblia protestante. É um conhecimento muito enriquecedor, né? Porque ele vai falar... a gente tem experiências aí de pessoas que vieram do catolicismo, pessoas que têm curiosidade a respeito da Bíblia hebraica e tal. Tudo isso a gente vai ver, não é, meu amado Romirian? Mas antes da gente entrar propriamente no conteúdo da lição, a gente tem uma parte que é muito cara para esse podcast, que é abranger essa interação do professor e do aluno, que é extremamente importante, e também algumas questões pedagógicas. A gente sabe, né, que cada pessoa tem o seu universo, a sua linguagem, e essa classe, eu diria, se pode haver uma classe heterogênea, eu acho que a do discipulado é campeã, né, irmã Miriam? Verdade. É campeã. E sobre a questão da classe heterogênea, quando nós trabalhamos com o discipulado, como já foi falado, a turma heterogênea, nós sempre imaginamos por onde começar. Eu acredito que todos os professores que assumem, abraçam essa classe, eles perguntam isso a si mesmo, por onde começar? Bom, eu aconselho que é importante, primeiro, claro, conhecer todo o conteúdo da lição. Quando eu falo a lição de forma geral, da revista, não é verdade? O conteúdo da lição e conhecer de perto o aluno, toda a turma. Em seguida, seguir alguns passos básicos, como escolher bem um objetivo, não é verdade? Porque ele quer alcançar o ensino de qualidade a uma turma heterogênea. Então, é importante conhecer o aluno, a lição, escolher bem os objetivos, os métodos de ensino, estratégia, a ação, que é a forma da execução das atividades, e avaliação, que é essencial. Mas o objetivo, sempre o objetivo é alcançar uma boa qualidade de ensino. Não é verdade? A gente precisa se conectar com o aluno, né? Tipo, isso mesmo. Quem é que está ali na minha frente, né? Como é que eu vou alcançar o nível de conhecimento dessa pessoa? E a gente não adivinha, até porque adivinhar é pecado, né? É verdade. Mas a gente procura conhecer aquele aluno, né? Qual é a história daquele aluno? Como é que ele chegou até ali? Quem evangelizou ele? O seu universo, né? É importante, antes e pós aplicação da lição, o professor trabalhar, desenvolver uma avaliação prévia. Não é verdade? O que é que a senhora, como pedagoga, mais do que eu e o presbítero Otoniel, né? Assim, a gente vai ter todo um trimestre de dicas, né? Dessa área que é tão importante. Isso mesmo.
e está tão bem explorada hoje. Eu comecei no tempo, não sei vocês, mas eu comecei a ensinar num tempo que a gente não falava muito de pedagogia, né, Miriam? Eu também, no tempo que nós não falávamos muito de pedagogia. Mas, com relação a isso, né, objetivo, método de ensino, estratégia. Então, digamos que nós temos... Eu vou levar para a lição de hoje, não é nem o todo, a lição de hoje, que tem como tema Conhecendo a Bíblia. Eu quero escolher um objetivo. Se eu quero escolher um objetivo, o meu objetivo seria que o aluno pudesse ter uma visão panorâmica da Bíblia, porque não, ele, como novo convertido, não temos como em uma aula... E aí não cabe aprofundamento numa lição como Não essa. cabe aprofundamento, é uma visão panorâmica da Bíblia. Esse seria o meu objetivo para esta lição. Até porque, minha irmã, Após... assim, isso é uma colocação, até porque nós não sabemos o grau assim de entendimento que o aluno tem, né, sobre a própria De Bíblia. Não entendimento. Por podemos isso é levar algo tão importante a elevado, nem avaliação tão... prévia. Muito bem. Por este motivo é importante a avaliação prévia. Essa questão eu vou falar quando chegar nas estratégias, certo? Então, Perfeito. esse é o objetivo, que ele tenha uma visão panorâmica da Bíblia, e em seguida, aí eu vou anotar, e você também, professor, pegue sua caneta, anote esses passos, pois é muito importante para desenvolver um bom trabalho com a sua turma. Após escolher o objetivo, vamos escolher o método de ensino. Eu aconselho... Estratégia de ilustração, atividades. Não, se eu vou fazer alguma coisa antes da ensino, aula, né? Se eu vou fazer mesmo. alguma coisa antes da aula. Olha, o método de ensino é um caminho que você deve seguir para alcançar um determinado fim. Então, eu quero alcançar o ensino de qualidade. Então, que caminho seguir? Essa é a metodologia. Então, eu vou escolher as metodologias ativas para essa lição. Por que metodologias ativas? As metodologias ativas, o aluno ele aprende fazendo. E para conhecer a Bíblia, é importante que ele vá folhear a Bíblia. Ele vai se familiarizar. Então, é uma metodologia ativa. Após escolher o método de ensino, vamos escolher a estratégia. O que são estratégias? As estratégias é o planejamento de atividades que estejam de acordo com as metodologias ativas. Se eu escolhi uma metodologia que o aluno vai aprender fazendo, que atividade eu vou escolher, planejar, para que ela esteja de acordo com os métodos? Lembrando que a gente sempre tem um tempo de aula que acaba sendo um desafio também para as metodologias ativas. Na hora que eu passo a bola, né, por assim dizer, para o aluno produzir alguma coisa, eu não posso esquecer do meu fator tempo, né, irmã Miriam? Isso vai estar incluído nas suas estratégias, que é o planejamento. É importante que todo professor execute o seu planejamento quando, no período em que ele estiver estudando a lição. Dá para ele escolher o método de ensino, traçar os objetivos e escolher as estratégias que são os planejamentos, certo? Então, olha só, eu resolvi fazer uma estratégia, confeccionar uma biblioteca com livros da Bíblia. Eu estou fazendo porque o nosso discipulando, a revista muda a cada 7 anos. Então, eu resolvi, aos poucos, confeccionar uma biblioteca com livros da Bíblia. Olha só como ele vai aprender. Digamos que aqui seja o Pentateuco. Aqui eu coloquei o nome dos 5 livros, eu mesma coloquei, e como eu ainda estou produzindo, vou colocar uma página aqui, ó, onde irá ter a informação sobre o que é o Pentateuco e o que eu vou solicitar para o aluno se familiarizar, que ele simplesmente procure um versículo, procure um livro na Bíblia e um versículo de cada livro. Que represente aquele livro, né? Que represente aquele livro. Então, com essa atividade, ele irá se familiarizar, irá saber procurar os livros,
irá conhecer melhor e É vai aquela famosa aprender expressão, né? Colocar a mão na massa, colocar a mão fazendo, na massa. Então, folheando, né? isso Tendo é noção de método. tamanho, de espaço, né? Então, isso aí é metodologias ativas, é quando o aluno se envolve e o professor inova a sua aula. Isso faz com que o aluno aprenda mais, tenha um melhor resultado. Essa questão Após visual também, né? Muito importante, né? questão visual, após a execução da atividade, aí você vai avaliar. Será se o meu aluno conseguiu alcançar os objetivos? Ele teve uma visão panorâmica? Ele sabe, conhece o que é o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a mensagem que traz, ou pelo menos ele já aprendeu a procurar os livros? Se foi sim, então o seu trabalho, a sua atividade foi executada e você gerou aprendizagem na sua turma. Miriam, me permita fazer uma pergunta. Eu acho muito interessante isso. Realmente existe uma pirâmidezinha, né, que os estudiosos falam, Isso no grau de mesmo, aprendizagem, o né? grau de aprendizagem. O grau máximo é quando a gente faz tudo isso e está aqui ensinando. Mas é Ensinando. óbvio que nós estamos falando de um aluno que talvez não tenha nem tido esse tipo de metodologia na vida secular dele, né? Então, assim, a senhora, como conhece melhor, quanto tempo, vamos dizer assim, um professor deveria destinar em cada aula para uma metodologia ativa, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, não sei. 15 minutos é o suficiente, porque a questão da pirâmide, por exemplo, se o professor leva para a sala de aula a metodologia tradicional, ela é conhecida como a passiva, a metodologia tradicional. Só o Que professor ele, falando. isso mesmo, ele vai somente transferir conhecimento, ele vai transferir, transmitir e o aluno vai receber. Então, só informações o cérebro não tem como A gente está ali guardar. no início da pirâmide, né, cobrindo uma área muito São pequena, 10% de aprendizagem, o ler 10%. e ler e ouvir. Lendo e ouvindo, ele tem de 10 a 20% e também vendo 30%. Isso vai até 50% se você for trabalhar somente a metodologia ativa, que é a tradicional. Mas a partir do Interessantíssimo momento isso. que você começa a envolver o aluno, a fazer rodas de conversa, trabalhar um fórum em sala de aula, que em uma das nossas aulas eu vou trazer essa ideia para você, professor, não perca as nossas aulas, certo? Vou trazer como subsídio um fórum. Então, você convida alguém para participar da aula e o aluno ele se envolve, sabe até quantos por cento ele vai, nós iremos ter um resultado de quantos por cento? 95% de aprendizagem, quando trabalhamos as metodologias ativas. Aí, professora Miriam, aí nesse caso aí, nessa questão ativa entre professor e aluno, onde é que entra aquele método conhecido como conhecimento prévio? Expor as suas Alinhar bem, ideias. né? Assim, ele não partir do princípio que o aluno já sabe até aqui, quando ele sabe um pouco menos, né? Exato, Seria exato. Quando ele sabe conhecimento um pouco prévio. menos. A minha responsabilidade como professor de buscar saber até onde aquele aluno sabe, né? E utilizar o que ele sabe E também, utilizar o que ele o sabe. que ele Olha só. sabe, para fazer Isso com que aí ele se cresça, né? encaixa quando nós estamos buscando, traçando os objetivos, os métodos de ensino, a estratégia, a ação, aí vem a avaliação, que ela deve estar em primeiro lugar, como eu já falei. O professor realiza um conhecimento prévio, por exemplo, eu vou trabalhar na lição de número 2, essa atividade. Então, no final da minha aula anterior, eu vou citar a nossa próxima lição. Vou citar a nossa próxima lição, que é Conhecendo a Bíblia. Vou procurar sondar, eu posso trabalhar uma atividade, aquela explosão de ideias, onde o aluno escreve tudo o que sabe, nós colocamos num quadro e depois nós vamos comentar. O professor que fizer uma atividade assim, ela vai servir como dados, ele vai adquirir dados
do grau de conhecimento do aluno, do nível de conhecimento, e assim ele vai poder traçar as atividades para alcançar aquela sala de aula, de acordo com o nível de conhecimento do aluno. Interessante. Então, a gente faz um papel meio que de investigador. Investigador. A gente checa até onde o aluno absorveu da aula passada. Isso e a gente investiga, a gente checa o que ele já sabe da próxima aula. Da próxima Eu aula. entendi. Você checando o que ele já sabe da próxima aula, você vai estar com o pé mais firme e a mão mais afiada para elaborar a sua próxima aula. Muito bem. Eu acho até assim que... Diga, meu amado. Não, é só... Tem uma frase daquele famoso professor Piaget, né? Ele diz Sim. que o professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança, no caso a gente aborda para o aluno, descobrir, criar situações, problemas. Aí isso faz com que justamente ele desenvolva, né? Tem um desenvolvimento porque ele passa a entender e passa a aplicar na sua vida prática aquela situação. Nós somos uma escola também. A gente não pode esquecer a origem da escola bíblica dominical. Começou com crianças, tirando elas da rua, trazendo uma alternativa ao mundão, né, a que elas estavam inseridas. Isso. A gente não pode esquecer esse princípio da escola bíblica. Gente, nós somos uma escola, então a gente cuida dos nossos alunos de uma forma integral. Eu acho que só para a gente encerrar, vamos dizer assim, essa parte de interação aluno-professor, a gente não pode esquecer que toda a metodologia, tudo que a gente for aplicar, se o aluno não estiver em sala, você não vai ter para quem passar, investigar. Então, eu acho, né, professor Otoniel, professora Miriam, esse aluno precisa se sentir abraçado, tá? Você precisa dar um jeito de envolvê-lo. Convide o seu pastor para te ajudar nessa tarefa. É um discipulado, é alguém que está ali ainda se achando dentro da igreja, né? Às vezes ele para de vir, ninguém liga para ele, né, irmã Miriam? Cadê você? Nunca mais eu lhe vi aqui. Porque senão a gente vai estar muito focado em técnicas, que são importantes, mas o aluno, que é um mundo ali que a gente ainda está conhecendo, ele precisa se sentir bem no seio da igreja. Ele precisa se sentir amado, né? Isso. Verdade. Porque depois ele volta, né, irmão? Ele vai para casa e precisa voltar. Vejam, essas pessoas, elas não conseguem ver Jesus, mas elas podem perceber Jesus através de você. Então, seja você esse agente, né? Que vai cativar, que vai trazer o aluno para perto, que vai fazer o aluno sentir da família, porque ele agora é da sua família, não é assim? Ele tem que entender que a participação dele não é irrelevante, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Tem que entender isso. E mesmo o discipulado, que é alguém que tem, a princípio, né, pouco conhecimento bíblico, e às vezes até se engana, ele apenas não tinha se decidido pelo evangelho, mas às vezes ele sabe bastante, ou ele foi criado como um cristão, como um católico, etc., né? Então é importante, professora Miriam, professor Tonel, a gente fazer essa pesquisa, a gente analisar quem é o aluno. Mas a lição de hoje, gente, ela é muito agradável. É uma lição que, se a gente pudesse, passaria 3 horas aqui. Isso. Mas calma. A gente não vai passar né? 3 horas aqui. Vejam só, o presbítero Otoniel falou uma coisa super interessante antes da gente entrar nessa parte pedagógica, mas eu queria agora já entrar no conteúdo da lição junto com vocês. Vamos juntos, né? Vamos entrar agora no conteúdo. Professor, pega aí seu lápis aí, vá anotando as coisas. Enfim, a Bíblia Sagrada, tal qual a gente conhece, ela é feita por uma editora, né? Ela está lá produzida, toda bonitinha, já numa certa sequência, com divisão de capítulos, de versículos, mas sempre foi assim. Como é que se usava a Bíblia nos tempos de Jesus Cristo? Eram enrolos, em papiros? Como é que começou tudo isso, presbítero Otoniel? Você que começou falando tão bem sobre isso. É importante a abordagem que o professor faz com relação a essa formação em como era. Nós não tínhamos na antiguidade, como temos hoje, a Bíblia, como temos aqui,
66 livros, está aqui as escrituras, e conseguimos levá-la para onde nós quisermos, só que havia... Num único volume, né? No único volume. E não era dessa forma, né? Como as comunidades, elas tinham... Não era tão fácil também a produção, então, livros ou partes da Bíblia Sagrada eram escritos em rolos, depois veio a evolução do pergaminho, e depois veio o papiro, mas esse conjunto de Bíblia, que nós chamamos de Bíblia, ela tem origem justamente por causa da sua palavra, que significa, né, coleção. Biblion, coleção. Aí, como se deu essa formação, é importante sabermos, para depois chegarmos justamente como ela foi formada e o seu material em si. Porque quando nós, professores, analisamos essa questão da formação das escrituras sagradas, ela foi escrita ali em um período de 1.500, 1.600 anos. Olha só, professor Raniel e professora Miriam, 1.500 a 1.600 anos para termos a Bíblia como temos hoje. Quem começou a escrever não conheceu quem terminou. É, justamente. Por isso que nós chamamos, professor, de que a Bíblia ela foi inspirada. É um dos princípios das Escrituras Sagradas, e por ela ser a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Aí o professor tem que compreender bem essa questão da inspiração também. Mas voltando anteriormente com relação à sua formação, havia muitos rolos. Quando Jesus ele vai na sinagoga, professor Raniel, de Cafarnaum, no capítulo 4 de Lucas, versículo 18, diz as Escrituras que ele dá do livro do profeta Isaías. Mas ali, na verdade, era um rolo que havia um escrito do profeta Isaías. Até porque a gente diz assim, ele leu Isaías 61, mas lá não estava 61. Não. Porque essa divisão ocorreu muito tempo depois, né? Muito tempo depois, a divisão em capítulos foi produzida pelo professor universitário Stephen Langton, 1227. Em 1227, ele fez a divisão em capítulos da Bíblia Sagrada. Stephen Langton. É importante o professor frisar isso aí. Como em versículos em 1551 por Robert que já foi outra Stephanus. pessoa, né? Já foi outra pessoa. Dividiu em versículos a Bíblia Sagrada, mas nem a Bíblia que temos hoje ela era dividida em capítulos em versículos. Quanto mais os rolos e os pergaminhos que eram feitos de couro. Não. Então, essa evolução, ela foi passando por um processo que nós chamamos aqui justamente de canonicidade. As escrituras foram sendo escritas pelos profetas. Aí temos, professor, o livro, lá nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, nós conhecemos como livro da lei. Vou dar um exemplo aqui. Os 5 primeiros livros da lei, que mais para frente vamos tratar mais especificamente. Mas os 5 primeiros livros da lei, chamado de Pentateuco, por causa da palavra grega penta, né? E, na verdade, o hebreu ele não chama Pentateuco, ele chama Torá, que é referência à lei. Torá significa lei. Então, a lei dada por Deus a Moisés. Então, é atribuída a Moisés os 5 primeiros livros da lei. Moisés escreveu justamente em rolos, exceto os 10 mandamentos, que foi no próprio dedo do Senhor Deus, né? Que escreveu os 10 mandamentos. Então, a importância de ver essa, de um panorama bem geral assim, e entender que a Bíblia que temos hoje, ela não caiu assim do nada, vamos dizer assim, né? Mas houve toda uma produção. Houve toda uma produção até chegarmos no que nós chamamos hoje de Bíblia Sagrada, com 66 livros hoje na nossa Bíblia. Aí nós vamos tratar mais à frente, que seria o Antigo e o Novo Testamento, a sua divisão, não é isso, professor? Mas, em princípio, como nós estamos aqui, como se deu essa origem, ela teve essa divisão, e essa divisão também foi feita por homens santos de Deus, não foi feita por, assim, aleatoriamente, não. A Bíblia Sagrada foi sendo construída através do tempo, entre 1.600 anos. Temos ali um período de 1.000 a 1.100 anos do Antigo Testamento. Temos um intervalo, né, professor, chamado de silêncio profético, aqueles 400 anos, 400 anos onde Deus não houve revelação divina, é onde surgem os livros que nós chamamos de apócrifos, Macabeus, esses livros que chamamos de apócrifos. E após esses 400 anos, aparece o Novo Testamento, que foi compilado ali no período de 100 anos. Então, aí temos a divisão da Bíblia Sagrada, com 66 livros. E é importante frisar, professor, que ela é chamada de Palavra de Deus, não é isso? Perfeitamente. Eu estava vendo aqui, queridos, depois eu vou apresentar essa Bíblia aqui para vocês, que é uma curiosidade também muito interessante. A expressão "assim diz o Senhor" é que
essa canonicidade, essa participação de 40 autores sempre suscita muita dúvida nos alunos, né? 40 autores, 1.600 anos, enfim. Existe na palavra de Deus a expressão assim diz o Senhor 2.500 vezes, em vários livros. Então, é muito importante o professor frisar, primeiro, que essa divisão de capítulos, de versículos, etc., não altera o conteúdo da palavra de Deus. E que a própria palavra de Deus faz questão de mostrar que há uma inspiração divina. Assim diz o Senhor, há uma participação ativa de Deus no processo de construção da Bíblia Sagrada. Agora, se a gente depois conseguiu reunir esses escritos, dividir em capítulos e versículos, aí sim é um grande recurso didático, né, irmã Miriam, para que a gente tenha uma facilidade. Como é que eu vou citar a palavra de Deus se eu não tiver referências? Eu sei até de pessoas que trabalham na área administrativa e que, quando fazem pauta, eles numeram as linhas, né? Quando a gente faz um documento para alguém, é um documento importante, a gente divide em parágrafos, em capítulos. Motoniel, que trabalha nessa área do direito, né, Motoniel? A gente tem que ter referências, né? Para citar, para lembrar e etc. Né? Por isso que a gente divide os documentos em páginas e tal. Então, essa foi a intenção de quem participou nessa divisão de capítulos, versículos, mas sem alterar o conteúdo. Eu queria só citar, para a gente dar continuidade aqui, os escritos do Mar Morto. Eu acho extremamente importante, porque, dentre vários livros que foram encontrados, o livro de Isaías estava intacto e já no século passado, né, acho que 1947, alguma coisa assim, e a Bíblia foi comparada com o que vinha sendo trazido há séculos para os dias de hoje. E nenhuma letra sequer sofreu alteração. Eu acho fantástico, porque a Bíblia não é apenas um livro, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. É um conteúdo sobrenatural. A gente não pode tirar isso, né? E aí, irmã Miriam? E com relação a essa questão de afirmarmos, nós cristãos, sim. desde muitos anos, que a Bíblia é a palavra de Deus, há dúvida em certas pessoas e até mesmo na turma de discipulado em questionar o professor, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O irmão falou algo que muito me chamou a atenção, né? Porque o Antigo Testamento declara-se sobre uma inspiração especial de Deus. E, como o irmão Raniel mesmo disse, a expressão "e disse Deus", que surge mais de 2.500 vezes, isso prova que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por exemplo, em 2 Pedro 1, capítulo 1, verso 20 e 21, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha o verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é a palavra de Deus. Este versículo, ele nos faz entender que o Espírito Santo encheu, insuflou as faculdades mentais dos escritores para produzir uma palavra perfeitamente divina, não é verdade? Sem anular a personalidade dele, uma palavra inspirada, inerrante, que é a palavra de Deus. Olha só, a gente tem aí os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, é a mesma história, mas você percebe o estilo do escritor sendo preservado, né? Deus não tira a personalidade do escritor. E com relação à escrita, né? Deus inspirou homens com culturas diferentes, em lugares diferentes, não é verdade? Por exemplo, olha só, em lugares diferentes, Moisés no deserto, Paulo na prisão, Jeremias na masmorra, mas eles foram insuflados pelo Espírito Santo, foram cheios, inspirados pelo Espírito Santo. Eu vou anotar essa palavra aqui, viu? E é importante essa questão aí que a nossa Miriam levanta, porque quando falamos que é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, com os 66 livros,
Alguém pode dizer, mas como é a palavra de Deus se for escrita por homens, né? Uma das perguntas que surge muito, né, Essa é na escola clássica. dominical, principalmente no discipulado. Homens, Essa é clássica, essa pergunta. como pode? É onde vai entrar justamente o que nós chamamos, o que ela falou, em um outro versículo que vai corroborar, é a segunda carta de Paulo a Timóteo, 3:16. 3:16. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada. E interessante que inspirar aí é soprar, né? O termo grego para inspirar é soprar. É como se Deus estivesse informando aos discípulos o que ele deveria dizer. E o termo inspirar, que a nossa irmã leu na carta de Pedro, é ser movido. Ou seja, o Espírito de Deus levou os discípulos e moveram ele a escreverem algo. Aí tem que fazer-se uma distinção entre o que a gente chama de inspiração mecânica. É importante o professor aprender a frisar esses termos, né? Inspiração mecânica, ou seja, é aquela inspiração que Deus estaria ditando as palavras. E não é assim que nós não cremos. Nós não cremos dessa forma. Não é um ditado, certo? Nós cremos na chamada inspiração verbal e plenária. Por que verbal? Porque, de fato, são palavras que Deus inspirou os apóstolos, mas eles foram utilizados suas próprias culturas. Deus não modificou a mentalidade nem deixou ninguém culto para falar de forma limpa, não. A forma que cada discípulo tinha era peculiar. Se lê os textos de Pedro, os textos de Paulo, eles têm diferenças nos seus originais. Por quê? Porque cada um tinha a sua peculiaridade. Então é importante frisar isso. Sim, uma coisa que a gente, para nós não esquecermos, o escrito da Bíblia, na Bíblia Sagrada, nós temos o hebraico, o grego e ainda algumas partes que foram escritas em aramaico, né? Deus utilizou o hebraico no Antigo Testamento e de uma hora para outra, nós não sabemos o motivo, né? Mas eles passaram a escrever em aramaico essas frases. Já no Novo Testamento, predominou o grego. E temos hoje, professor, quase 6.000 cópias de textos da Bíblia Sagrada. Cópias, porque como nós falamos no início, nós tínhamos os rolos e depois foram os papiros, os pergaminhos, e a cada ano se encontra cópias da Bíblia Sagrada. Cópias, principalmente do Novo Testamento. E um ponto importante também para nós frisarmos, o professor Raniel falou a respeito do profeta Isaías e os manuscritos do Mar Morto, é importante frisar, e aqui a gente prova um outro aspecto na própria Bíblia Sagrada, na teologia em si, chamado de inerrância e preservação das Escrituras. Deus que inspirou é o Deus que preservou a Bíblia. Porque o manuscrito mais antigo que se tinha conhecimento do profeta Isaías, antes do Mar Morto, da descoberta lá de Qumran, né, era do século X, ou seja, era muito tardio. E havia um questionamento com relação ao profeta, se foi ele, se não foi ele que escreveu. E o que ocorreu? Quando foram encontrados o rolo do profeta Isaías, quase todo em sua totalidade, observou-se que, de fato, era praticamente o que a gente chama aqui de xerox, né? Era uma cópia praticamente idêntica, com algumas variações, e essas variações não comprometeriam, em hipótese alguma, a revelação das Escrituras. Mas isso prova que Deus preservou as suas Escrituras e o copista ele tinha uma atenção especial a fazer a cópia, para não sair citando todo tipo de coisa. Isso prova que Deus é bom e preserva as Escrituras. Então, inerrância, preservação, né, da Bíblia Sagrada. Eu não consigo pensar na Bíblia Sagrada sem a mão sobrenatural de Deus. Não, com certeza. Se o professor não lembra de todos esses detalhes, até porque às vezes a gente ultrapassa o tempo e tal, mas anote 2 ou 3 coisas, mas é importante o aluno perceber que a Bíblia Sagrada é diferente de qualquer outro livro que exista sobre a face da Terra, né? E eu creio na mão de Deus, colocando esses elementos aí dos escritos de Qumran e outras coisas que vão comprovando. A palavra de Deus, ela se completa, ela prova a si mesma. E eu até contra-argumento. Quando diz assim, 40 autores, 1.600 anos, para você ver que ela não se contradiz, mesmo com 40 autores e 1.600 anos. E ela cita ela mesma, né? Jesus Cristo teve esse cuidado. No seu ministério, ele o tempo inteiro estava citando as Escrituras no livro de Salmos, nos profetas, né? Então, a gente não pode se amedrontar com esse tipo de argumentação. A palavra de Deus ela é perfeita. E, assim, a gente está aqui indo um pouco no início, vou tentar dar uma corridinha aqui, mas é porque são tantas informações que a gente procura trazer esse subsídio sempre da melhor forma. Então, a cultura do homem, top 1.3.
A palavra de Deus, ela vem num contexto. Alguém pode perguntar por que que a palavra de Deus veio em tal época, em tal situação. Por que que Jesus Cristo nasceu na época em que ele nasceu, né? Então, a Deus, na sua sabedoria, ele utiliza as culturas, ele utiliza o momento adequado, inclusive na vinda de Jesus Cristo, porque existia um domínio do Império Romano, existia a Pax Romana, né? Existia um conjunto de estradas, de acesso, de preservação das culturas locais, que foi extremamente determinante para que o evangelho se espalhasse pelo mundo. Assim como no Brasil, quando chegou aqui, estava no ciclo da borracha, né? Quando vieram Daniel Bergo na vinga aqui no Brasil, o Brasil estava no norte. E pouco tempo depois o ciclo da borracha acaba e ele se espalha de novo, e não é à toa que a nossa Igreja Assembleia de Deus ela tem datas de aniversário muito próximas umas das outras, né? Porque coincidiu com esse retorno das pessoas. Então, vejam, não só no Brasil, na chegada da Assembleia de Deus, mas na Escritura como um todo, o Senhor Deus ele procura sempre os momentos ideais, tomando partido do melhor de cada cultura greco-romana, né? A gente chama cultura helenista, né? Que vem dos gregos. Mas o Senhor Deus ele é tão sábio, né? Que ele utiliza as características do próprio povo egípcio, né? O povo de Deus que nasceu lá. O Antigo Testamento ele conta a história do povo de Deus, né? O crescimento, a multiplicação, a história dos reis e tal. Então, todas essas culturas elas são importantes na formação do conhecimento bíblico. Existe uma adequação na forma como o conhecimento é passado, né? No tempo bíblico, na presença de Jesus Cristo, nossa, Jesus Cristo era muito sábio, né? Ele utilizava o grego, ele falava para o grego, né? Ele falava para o romano. A gente tem essa característica quando os evangelhos são escritos, né? Você pega o evangelho de Marcos escrito para o judeu e assim por diante. Então, nós temos uma preservação, não só uma preservação de culturas, mas o que há de melhor em cada cultura é utilizado e preservado na palavra de Deus. Isso também é um indício da comprovação histórica da palavra de Deus. À medida em que a palavra de Deus vai citando os reis, os príncipes, as nações, qualquer historiador, iniciando por Flávio Joséfo, que é do primeiro século, mas qualquer outro historiador, ele pode facilmente comprovar que aquilo que está citado na palavra de Deus a cada época em que os livros foram escritos, ela pode ser comprovada historicamente. Eu acho isso de uma sabedoria divina inconfundível, né? Então, assim, eu vou pedir, não é interessante isso? Só um fato importante, interessante. Isso a gente chama de processo de inculturação, né? Isso mesmo. Onde Deus adentra na cultura do homem, mas ele não adentra na cultura do homem para, vamos dizer assim, acabá-la ou exterminá-la. O que é ruim da cultura tem que ser realmente desfeito, né? Mas a cultura em si, que é uma criação divina, inclusive, porque faz parte do homem, Deus ele adentra nela e muitas das vezes Deus se utiliza daquela forma da própria cultura do homem para falar aos homens. Veja as cartas no Apocalipse, as 7 igrejas. Ele utiliza de formas que só os asiáticos lá sabiam, como a porta aberta, como pede a mim para que compre olhos para o colírio para os teus olhos. Ou seja, eram situações específicas. E o interessante é que temos uma situação bem específica ainda na época do Egito. Eu vou até citar isso aqui, estava estudando esse assunto e observei que existe aquela passagem em Êxodo, capítulo número 7, onde há a serpente de Moisés, que Moisés tinha na mão, na verdade, o cajado de Moisés, que transformou-se na serpente, né, pelo poder de Deus, e engoliu a serpente dos magos de Faraó. Aquilo ali foi uma forma, e se nós observarmos as escrituras, vai estar escrito lá que os magos de Faraó, ao observarem aquele fato da serpente sendo engolida pela serpente que Moisés estava na mão, que era o cajado, na verdade, e depois transformou na serpente, eles viram e reconheceram um agir de Deus ali. Agora, por que isso? Porque na cultura dos egípcios, existe lá uns escritos antigos chamado de vaca celeste. Olha só o nome. Vaca celeste tem um hino lá chamado de canibal, uma tabuinha
por número de 689. Lá ensina que o Reca era magia que havia, sabe? O processo de magia dos egípcios, como se refutava esse processo de magia. Ao refutar a pessoa portadora desse Reca, que seria, no caso ali, os magos dos egípcios estavam com o Reca, né, a magia, demonstrando a Faraó que eles também faziam aqueles supostos milagres. Só que, como foi refutado? O portador do Reca, dessa magia, e nesse hino canibal fala que a comida desse Reca, quando ela era, na verdade, quando havia um outro que era comido por eles, foi o que aconteceu, né? Por isso que é chamado de canibal, quando eram comidos por eles, isso mostrava a refutação que os deuses estavam ocorrendo, a refutação dos deuses egípcios, por exemplo. Então, uma vez que eles conheciam isso na sua cultura, de que se houvesse, de uma forma sobrenatural, essa outra magia, vamos dizer assim, sobrepujando, engolindo a outra, e aquela outra desaparecendo, eles estavam reconhecendo que havia algo maior. E isso era Deus agindo para mostrar para Faraó. Meu querido professor, irmão Toniel, eu achei interessante isso. Se eu não sei disso, a escritura já é impressionante. Já é. Isso mesmo. Mas quanto mais eu conheço da cultura envolvida naquele processo, aí é que a gente se impressiona ainda mais com a sabedoria divina, né? É verdade. Nossa, é maravilhoso. Olhem só, você falando, irmão Raniel, que fica impressionado, isso é típico de um bom professor, viu? Porque lá estou eu novamente com a pedagogia, né? Sim. Isso. Porque como se vai aplicar, o bom professor é aquele que gosta de ser aluno, de se colocar na posição de aluno. Porque quando ele recebe uma informação, ele sempre continua mais sedento de ter mais. Então, além de compor o corpo docente, é importante nos sentir na posição de discente. Eternos discentes. Eternos discentes. Nós precisamos ser eternos discentes. Então, é regozijante aprender, é muito bom aprender, não é verdade? Maravilhoso. Então, eu também estava aqui observando o presbítero Otoniel e estava com o meu coração... A gente se delicia, né? Falar da palavra de Deus sem é palavras. isso, né? É tentar fazer isso num tempinho tão curto. Num tempinho tão curto. Eu quero até propor e você vê a revelação, vocês, né? A revelação. Isso é uma das questões que tem que ser falada, é a revelação de Deus. A revelação de Deus na história, e a revelação de Deus que foi na natureza, e a revelação de Deus através de Cristo, que foi a revelação primordial e máxima, né? Do Evangelho. São as três formas em que Deus se revela. Isso. Porque Deus, não tem, nós como seres humanos limitados, não temos condições de que o Senhor se revele em glória para cada um de nós, não é verdade? As nossas limitações não permitem. Né? Então, através da criação do universo, nós vemos a glória de Deus. É maravilhoso. Eu quero só lembrar a meditação inicial, Oséias 6:3. Prossigamos em conhecer o Senhor. Não há limite, né, para conhecer o Senhor. Não tenha fastio, professor, de conhecer o Senhor. Deixa eu fazer uma proposta para os meus caros colegas aqui. A gente tem a segunda e a terceira parte da lição, e a gente não quer se estender tanto. Em rápidas palavras, a gente tem a segunda parte da lição falando sobre o Antigo Testamento, o que é, qual é o assunto, e temos a terceira e última parte da lição falando sobre o Novo Testamento. Então, a gente não se propõe aqui, professores, a fazer a aula por você. Não. A gente vai trazer aquilo que é interessante. Então, por exemplo, essa segunda parte da lição, nós temos aí, por exemplo, como está organizado, né? Pentateuco. Essa parte, a própria lição, ela já é autossuficiente nessa distribuição, né? Então, eu vou propor aqui para os meus colegas que a gente não se detenha tanto nessa parte, porque essa distribuição ela é muito fácil de mostrar. Você pode fazer isso, né, irmã Miriam? Coloca num quadro, né? Escreve lá, ou já traz isso impresso num cartaz, porque a importância do contato visual para ajudar a nossa mente a gravar. Coloque em cores, né? Não sei se estou
sugerindo certo. Coloca em cores, coloca num quadro impresso. Essa é a dica que eu daria, né? Essa parte de distribuição, dificilmente o aluno vai conseguir gravar isso. A gente que já dá aula, está conhecendo a palavra de Deus há bastante tempo, a gente sabe que são 66 livros, são 39 no Antigo, são 27 no Novo. O que eu colocaria como informação que é importante frisar é que na Bíblia que nós conhecemos é assim, 39 livros e no Novo Testamento 27. Mas existem algumas pinceladas aí que são interessantes. Na Bíblia do judeu não são 39, tá? São 22 ou 24 livros, não me lembro bem. E o livro de Lucas e Atos é um único volume, quando os evangelhos ainda não estavam reunidos, e que depois foi separado, né? Então, o que é interessante falar como curiosidade, né? Eu diria que é essa parte da distribuição para o judeu, tal qual o judeu utiliza na sinagoga, né? Nos cultos deles, e a Bíblia evangélica, essa que nós utilizamos. E fazer também um paralelo, né? Eu acho que é interessante, com a Bíblia católica. A gente que tem sempre muitas pessoas de origem católica, né? A gente não pode deixar de frisar a importância dessa distinção entre a Bíblia do evangélico e a Bíblia católica. Aí a gente tem aquela inserção famosa, a inserção dos 7 livros, né, no Antigo Testamento, que até o presbítero Otoniel já citou. E eu quero propor para os meus colegas, a gente tem alguns poucos minutos, né, para concluir aqui, a gente falar sobre esses pontos. Eu queria ouvir aí o meu querido irmão Otoniel, irmã Miriam, sobre as características especiais do Antigo Testamento. Interessante, professor Daniel, que essa divisão no Antigo Testamento, o próprio Cristo, ele mostra ela como os judeus dividiam as Escrituras Sagradas. Porque, de uma forma didática, nós dividimos em evangelhos, no caso do Novo Testamento, né? Evangelhos, aí tem as epístolas, existem os livros históricos, que é o livro de Atos. Mas lá no Antigo Testamento, Cristo, ele em Lucas capítulo de número 24, no versículo 44, ele vai dizer que tudo estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa era a divisão que havia lá no Antigo Testamento. Quando ele deixa salmos, tão claro isso, né? Isso, Quando ele cita Salmos aqui, era porque o livro que encabeçava os chamados escritos sagrados. Então, era lei, profetas, escritos ou escritos sagrados. E a diferença do que havia, importante frisar também, que havia no Antigo Testamento para o nosso, no todo que você falou com relação a 24 livros, né? E por que seria menor se no nosso 139 e são os mesmos livros? Porque a nossa Bíblia são os mesmos livros da Bíblia hebraica, do nosso Antigo Testamento. A questão é simples, basicamente simples, né? É porque nos primeiros livros de Crônicas e segundo livro de Crônicas, primeiro rei, segundo reis, esses livros que são primeiro e segundo, na nossa Bíblia, eles estão como primeiro e segundo, dividido em primeira e segunda parte. Só que para o hebreu, eles não fazem isso. É apenas um livro. Por ser um livro, então aparentemente parece que há menos livros, mas não. São os mesmos livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento, no caso, né? O Antigo Testamento nosso, o Antigo Testamento dos judeus. Os judeus, eles dividiam em lei também, dividiam em profetas anteriores e os profetas posteriores. Eram divisões que eles faziam para identificar os períodos de cada um. Os judeus também dividiam as suas escrituras como, na verdade, chamavam as escrituras como, de fato, lei. Toda a escritura, às vezes, é chamada de lei. Isso é importante porque fica naquela dúvida. A lei de Moisés? Não. A lei era uma só. A lei era chamada lei de Moisés, mas a mesma lei de Moisés era chamada também lei de Deus. Então, o próprio Salmo 119, que é tema aí da lição, você vai ver quanto amo as Escrituras, quanto amo a tua lei, quanto ele vai dando vários nomes para a mesma Bíblia, que inclusive não tem Bíblia dentro da Bíblia. A palavra Bíblia não está dentro da Bíblia. A diferença é que nós hoje aqui fizemos isso de forma didática. O professor vai ver na própria lição uma divisão entre profetas maiores, profetas menores. Aí o aluno pode perguntar, mas por que menores e maior? Um era menor que o outro? Era baixinho? Era alto? Isso é uma dúvida que sempre surge em sala de aula. Por que maior? Por que menor? Isso. E muitas vezes eu já me deparei com situações
em que eu explico as diferenças e, mesmo assim, eles não entendem. Não, eu não estou entendendo que é por causa do tempo. Que tempo? Mas Eu queria só fazer uma colocação aqui, o seguinte. isso. A gente tem que ter sempre em mente que a palavra de Deus, tal qual nós conhecemos, ela sofreu divisões para organização. Ela sofreu inclusão de capítulos e versículos para didática. Ela sofreu esse tipo de melhoria, mas sem alteração alguma do seu conteúdo. Isso é muito importante de ficar claro, né? Exato. Acredito não. Com certeza, na organização. Na organização, e essa organização foi para o melhor entendimento, certo? Isso. Porque imagina só se ela continuasse do jeito que era antes. Não é verdade? Para pessoas, Já principalmente para o público de discipulado. Primeiro que a gente já ia chegar para dar aula com uma sacola de rolo, né, professor Antoniel? Tem que alugar um carro, né? Um caminhão. E outra coisa que eu queria colocar também, isso serve tanto para Antigo como Novo Testamento, a sequência dos livros, né? Por exemplo, a gente tem no Novo Testamento os livros, as epístolas, né, de Paulo, que estão em sequência, começando pela maior, Romanos, em termos de quantidade de informação, depois passando por 1º e 2º Coríntios, e aí vai diminuindo a quantidade de informação, professor. Mas é uma sequência que não é cronológica, é uma sequência, uma escolha de quem preparou, organizou a Bíblia por tamanho. Então, vem essa história do profeta menor, do profeta maior, e vem também a organização dos livros. Então, você tem Hebreus, que não se sabe a autoria, logo após Filemão, aqueles pequenininhos ali, aí vem Hebreus, que é um livro grandão, e depois vem as epístolas gerais. Então, a gente tem que sempre ter em mente que a própria organização da Bíblia já foi pensando na pedagogia, na didática, na memorização, tudo isso a gente frisa e diz, não houve alteração do seu conteúdo. É muito importante isso. Isso. Aí, o judeu do Antigo Testamento, ele usa um termozinho para identificar essa divisão, que é chamado de Tanakh. São, na verdade... Então, espera aí que eu vou roubar a sua palavra aqui agora, viu? Vou roubar, literalmente. Eu estou aqui com a Bíblia Judaica completa. Eu recomendo essa publicação fortemente. Compre para você consultar. Não é para estar levando para o culto, não, porque a sequência dos livros, professor Daniel, é cronológica. Olha só, aqui é diferente. E aí você tem o que ele chama de Tanakh, que é o Antigo Testamento, e Brit Hadash, que é o Novo Testamento. Devolva a palavra. Mas compre, isso aqui, Bíblia Judaica completa, muito, muito bom, muito interessante. Voltando ao assunto da questão das divisões, não é? Alguns alunos perguntam por que alguns livros têm algumas divisões feitas. Por exemplo, o Pentateuco só tem 5, os livros proféticos têm mais, os profetas maiores têm mais e o outro tem menos. Eles já perguntaram isso para mim em sala de aula. Então, é muito importante frisar essa questão, evidenciar, olha, não esquecer de citar. Os livros, eles foram divididos, certo? Foram agrupados por conteúdo. Se fala de história, então, se são os históricos, só eles falam sobre a história. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos apenas um, que conta a história, como iniciou a igreja primitiva, como se expandiu. Então, é apenas um. Sobre o que ela fala? História. Então, eles foram agrupados, organizados pelo conteúdo e não pelo número de livros. É muito interessante não esquecer esse detalhe durante a aula. Só um de história, que é Atos, que para o escritor foi Lucas, né? Ele escreveu para Teófilo, todos os dois, e era um volume que era carregado juntinho.
E depois juntinho. foi separado por essa questão que a professora Miriam bem falou, assim como o livro profético no Novo Testamento só tem Apocalipse. Importante saber essa divisão para não gerar confusão, né? Na verdade, como você falou, é simplesmente de uma forma didática, você conseguir compreender e acessar o livro. Porque quando eu falo de evangelhos, eu estou falando onde está tratando sobre a Boa Nova. Então temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Não significa dizer que Mateus foi o primeiro escrito, mas alguns comentaristas ou teólogos dizem que foi. Agora, há divergências, mas a gente vai brigar quem foi o primeiro escrito? Não. Você vai informar que o Evangelho, chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sinótico por causa justamente devido à abordagem de cada um, que são semelhantes, e o livro de João, o Evangelho segundo João, vai ter uma abordagem diferente, por isso que não é chamado de sinótico, mas está entre os 4 evangelhos. Aí vem o livro histórico, como foi falado, o livro de Atos. Não significa dizer que só o livro de Atos tem história, não. Toda a Bíblia tem história. Mas assim como a gente fala muito das epístolas, isso, como recomendações à igreja, isso mesmo. E os evangelhos não tem, não? Tem também. Tem, mas é porque é uma característica mais vibrante, né? Mais isso característica das epístolas. Com relação às epístolas ou cartas, que nós sabemos a diferença, mas também é outro item que nós não podemos deixar de ensinar, de tirar dúvida do aluno, porque muitas vezes o aluno está no culto e um pregador diz, olha, abra aí a sua Bíblia, meu irmão, na carta de Paulo aos Romanos. Aí tem outro, epístola. Aí ele fica perdido, não sabe o que fazer. Então, é muito importante que nessa aula o professor possa explicar a diferença entre uma e outras. E a outra, olha, a carta, tudo é informação, né? Certo? Então, se nós vamos escrever uma carta, a carta ela tem um número de palavras menores, mais ou menos. O seu padrão é 40 palavras, no máximo 60 palavras, certo? E, a partir do momento que as palavras se estendem mais, elas se tornam em epístola, não é isso? Digamos, um exemplo, quando Paulo estava em Corinto, ele escreve uma carta à igreja de Roma. A intenção dele era transmitir a mensagem à igreja de Roma, mas a carta, ela tomou uma dimensão maior e se tornou em quê? Em epístola. Além de que, professora Miriam, a epístola ela tem uma aplicação geral. Quando você escreve uma carta, você destina a uma pessoa. Então, por mais que você tenha carta de Paulo a Tito ou carta de Paulo a Filemon, você tem uma aplicação a toda a igreja no qual aquele pastor era responsável, né? Isso é o quê? A epístola tem um destino universal. Já a carta é direcionada a uma pessoa ou a um grupo menor. Então, é muito interessante que o professor possa explanar, certo? Conversar com o aluno sobre isso, tirar as dúvidas, perguntar se ele ainda tem alguma dúvida com relação a essa diferença entre carta e epístola. E outra coisa, quando nós... Ela é de origem o quê? Feminina, não é verdade? Digamos. Então, quando nós nos referimos ao livro que é carta, como é que nós devemos falar? No Novo Testamento sempre é assim, né? Pois é. Aí, lá no Antigo Testamento, eles vão dizer o quê? Primeira Reis, não é verdade? É verdade. O livro é o quê? Masculino. Primeiro. Eu já vi muitas pessoas, né? Primeira Reis, Segunda Reis. Como não é livro, carta, não é carta. Não é carta, não. Então, como é livro, então nós vamos dizer primeiro Reis, segundo Reis. E quando é cartas ou epístola, nós vamos dizer primeira. É muito importante passar essa informação para o seu aluno. Não esqueça. Meus amados, a gente, infelizmente, já está com o tempo esgotado. Eu queria apenas passar aí a palavra para os meus companheiros. O tempo passa rápido, né? A gente se empolga, a gente assim, ama a palavra de Deus.
Mas eu queria passar aí para vocês fazerem as considerações finais, né? E uma saudação final, que sempre tinha nas epístolas, tá? Saudação inicial. Saudações finais. Eu deixo aqui o meu abraço para você, professor. Conto com você nas próximas aulas, nos subsídios, né? Esse podcast é essa conversa assim aberta, descontraída, mas com bastante informação, com bastante conteúdo. E você só tem a ganhar se juntando a nós, permanecendo conosco nesse trabalho que é, com certeza, nascido no coração de Deus. Professor Toniel, Miriam, meu abraço a vocês também. Passo a vocês a palavra para a saudação final desta aula. Eu também desejo agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Nós esperamos que nas próximas aulas você possa estar aqui novamente assistindo as nossas aulas e que nós estamos sempre dispostos a colaborar com todos vocês. Nós vamos estar aqui novamente para trabalhar juntamente com vocês a lição de número 4, que tem como tema Crendo no Deus Trino. Deixo para vocês o meu abraço, fiquem na paz do Senhor e que o Senhor abençoe a você e a sua família grandemente. Amém. Professor Raniel, professora Miriam, agradeço grandemente a oportunidade. Informamos também que o professor, se quiser ter um contato conosco, acredito que não há nenhum problema. Depois será passado talvez os contatos, se for necessário. Alguma dúvida, algo que desejem a mais, porque o tempo aqui ele não permite nós adentrarmos de uma forma mais profunda, mas nos ajuda a conhecer não só o que o aluno, o que o professor está desejando. E aqui, com o tempo que temos, nós somos bem sucintos, mas não esquecendo, as Escrituras Sagradas, ela é a Bíblia, é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada, certo? Inspirada a palavra de Deus. A Bíblia que temos em nossas mãos, ela foi preservada pelo nosso Senhor. Então, fica com a paz do Senhor Jesus e saiba que estamos aqui para ajudar. Amém. Amém. Deus abençoe você, professor, você, professora. Continua conosco nas próximas aulas. Deus abençoe vocês também, professor Toniel, professora Miriam. Foi uma bênção estar aqui com vocês. Amém. Amém. Obrigado.